Olá, seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, associado e associada da Associação Comercial de Sorocaba, hoje fazendo um programa TV Axo para você com a nossa convidada, ela que é diretora do nosso posto de atendimento em Votorantim, Patrícia Pereira. Seja bem-vindo, Patrícia. Obrigada, bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. A Patrícia é uma mulher guerreira, batalhadora e assumiu agora esse desafio, né, de ficar à frente do posto de atendimento da Axo em Votorantim, levando para o empreendedorismo da cidade as novidades, as modernidades do mundo tecnológico, junto com toda a estrutura que nós temos aqui em Sorocaba, com cursos, palestras, os nossos café da manhã, enfim, toda a estrutura. Patrícia, é difícil esse desafio? Como foi assumir esse compromisso? O desafio é, como já falo, né, um desafio. Assumir o compromisso, né, perante uma cidade e todos os empresários de Votorantim, que às vezes ficam descobertos, né, de visibilidade, né, porque acaba tudo sendo muito dependente de Sorocaba. Então, eu acho que essa é a ideia, fazer com que os empresários de Votorantim tenham autonomia e tenham orgulho de serem empresários em Votorantim. E não colocarem, onde é a sua empresa? É perto de Sorocaba. Não, a empresa é em Votorantim. Porque eu acho que só vai mudar, e isso não só depende, né, nós como diretores da associação em Votorantim, mas sim dos empresários mesmo. Sabe? Então, assim, é um desafio grande, né? A gente vai fazendo um trabalho que ainda está muito no início, mas que a gente precisa realmente unir forças para que os empresários tomem realmente posse do orgulho de serem de Votorantim. Eu acho que é isso. Se nós analisarmos o contexto macroeconômico aqui da região metropolitana de Sorocaba, é óbvio que Sorocaba é a cidade maior de todas, né? E Votorantim é muito colado a Sorocaba, né? Mesmo depois da sua independência, muita gente trabalha em Votorantim, mora em Sorocaba e vice-versa. Sim. Você acha que a característica do empreendedor de Votorantim ainda segue atrelada a Sorocaba? Eu acho que sim. Eu acho que muito, porque além de estar atrelado a Sorocaba, às vezes eu vejo que eles têm uma visão de dependência, realmente, né? De, às vezes, não terem criado a identidade própria. Eu vejo pela necessidade, às vezes, do meu ramo. Às vezes a gente precisa de algumas coisas, assim, que são extremamente corriqueiras, né? São coisas de valores menores, só que a gente depende ainda de Sorocaba. E aí os próprios empresários de Votorantim acabam, mas em Sorocaba você acha. Então foi criando essa dependência e até de identidade, né? Aqui em Votorantim não tem, mas em Sorocaba você acha. Então eu acho que sim, ainda existe essa cultura. Você é proprietária, né, empresária da Automab, você Isso. Trabalha com carros, né, oficina conceituada em Votorantim, e aí você está dizendo que acha em Sorocaba. No caso, você se refere, por exemplo, a peças, você vai comprar peças, busca em Sorocaba, traz para cá, é mais ou menos isso? É isso. Para você ter ideia, não tem nenhuma concessionária de automóveis em Votorantim. Todas são em Sorocaba. Todas. De venda de carros? De venda de veículos, isso. Então, tudo que se refere à peça, a gente depende ou de Sorocaba ou de algum outro fornecedor, concessionária, de fora da cidade, né? Então, são coisas que vai, né, fazendo com que a referência de Sorocaba ainda seja muito grande. Ou seja, transforma Votorantim em codependente de Sorocaba. Isso mesmo. Então, assim, autopeças. Por exemplo, uma coisa banal. Por exemplo, a gente vai fazer uma higienização interna de um veículo. Nós, lá, a gente tem um protocolo de todos os veículos, a gente faz a troca do filtro do ar-condicionado. Porque é saúde. Em Votorantim, a gente não acha. A gente depende de uma empresa de Sorocaba para que nos forneça esses filtros. Entende? Porque, às vezes, em Votorantim não tem uma empresa que tenha uma gama de produtos
para que a gente possa. Aí você liga, eles vão e te entregam, sabe? Então tem essa facilidade. Então ainda existe essa codependência, sim. Pois é. E no contexto social, como que você avalia Votorantim de hoje? É uma cidade pró-ser humano que eu digo, é uma cidade que cuida das pessoas? Você percebe uma cidade preocupada com o bem-estar social das pessoas? Não vejo isso, Gustavo, não vejo. O que eu vejo, né, nós estamos situados ali no Parque Bela Vista, que é muito próximo ao shopping, ao Taust, do Campolim, enfim. Ali já é próximo ao Campolim mesmo, Isso. Então, assim, o que eu vejo, existem muitos moradores de rua, os comerciantes da zona central ali, né, da 31 de março, ali, enfim, também. Então, assim, eu não vejo nenhum trabalho efetivo, né, para realmente cuidar, nem dos empresários, né, porque isso é uma questão, né, porque afinal de contas você está fazendo a cidade se desenvolver. Sim. Né? Uma cidade bem cuidada, uma cidade bonita, uma cidade todos bonita, ganham, né? Todos ganham. Então, hoje, eu não consigo enxergar isso como benefício. A gente conversa com Patrícia Pereira, ela que é diretora do posto nosso da Axo em Votorantim, assumindo esse desafio no ano de 2025. Patrícia, você vem da Automab, né, uma concessionária, uma oficina, né, de estética e também de recuperação de carro, né? Você trabalha toda a parte de funilaria. Esse ambiente é um ambiente que você milita no meio de homens, né? Um ambiente que não deixa de ser machista. Em 2025, como é lidar com isso? Então, eu trabalho no ramo desde 1998. Então, ou seja, era pior ainda, né? Já foi bastante. Hoje, os homens... Respeitam. São grosseiros? Alguns, sim. Já chegou, assim, né? Porque quem atende é a Paola, né? E a Paola também já veio. A Paola foi mecânica, né? De veículos importados. Ela já então, tem casca grossa, já está acostumada. Já está acostumada. Eu já tenho muitos anos de cliente chegar e falar assim, mas você pode chamar um homem para me atender? Olha. Sabe? E o que eu vejo, mesmo tendo tantos anos aí de profissão, muitos colocam em xeque o que a gente fala, sabe? E isso faz, né? Isso eu estou falando por mim, né? A gente vai ficando casca grossa. Engraçado isso, né? Porque até uma postura para que haja respeito ali, né? Eu tenho meus funcionários, exceto a Paola, todos são homens, né? Meus clientes, 98% são homens. Esses 2% de mulheres, elas vêm por indicação de algum homem. Mesmo tendo na oficina mulheres para atendê-la. Né? Que é um ambiente que pode deixá-la mais calma. Poxa, vai ser uma mulher que vai me atender. Né? Não vai haver um assédio e nem nada disso, né? Existe uma seriedade muito grande lá, mas ainda existe. Existe o preconceito, sim, de uma mulher estar à frente de uma empresa, do setor que é a paixão do brasileiro, o veículo, e dominado por homens. Por homens, né? E o veículo para o homem tem um significado que extrapola até o hobby, extrapola até a paixão, né? Sim. Diga uma coisa, quando você trabalha muito com prazos, né? Sim. E a gente sabe que você recuperar um carro, às vezes depende de autorização da seguradora, aí não tem a peça, aí a peça precisa ser original porque o carro é novo. Então, tudo isso acaba se transformando num problema, né? Para quem quer o carro imediato e também para a oficina, porque não é interessante para a oficina deixar o carro parado tanto tempo lá. Sim. Essa irritação, por exemplo, tanto do proprietário do veículo quanto de quem está trabalhando com o veículo. Como que você lida com essa irritação? O prazo é algo extremamente difícil, né? Porque quando depende de peça, é algo ainda mais delicado. No que se refere a veículos chineses, ainda pior,
né? Porque... E que é uma das maiorias hoje, né? Hoje, sim, o que são os híbridos, os elétricos, né? Então, às vezes, tem 30 dias aí de prazo para eles entregarem as peças, né? Então, o que a gente sempre pede para os clientes, que eles sejam nossos parceiros, sabe? Porque a voz da oficina, mediante a fábrica, ela é pequena, porque eu não sou cliente da montadora. O dono do veículo, sim, ele é cliente. Então, a gente sempre tem essa parceria, sabe? De conversar com o cliente. Dá uma força. A gente já mandou e-mail, já conversou com o gerente, mas manda um e-mail lá. Você como cliente para nos ajudar quanto a isso. O corretor de seguros também ajuda ou não? Muitas das vezes, sim. Nós, lá na Automab, nós não somos credenciados de nenhuma seguradora, né? Mas atendemos como oficina particular, né? Então, muitos usuários de plano de seguro de veículos não sabem, mas eles têm livre escolha de oficina. Você pode levar seu veículo onde você quiser, né? E por que não, Patrícia? Por causa de política de preço, prazo, enfim, optamos por isso, mas atendemos os clientes como oficina particular, atendendo o seguro. Então, isso ajuda o quê? A gente não dança conforme a música da seguradora. Eu viso o cliente como meu cliente. A seguradora, ela não é minha cliente. Ela é apenas uma intermediária para que o cliente leve o carro até a Automab. E quando o cliente é aquele cliente desesperado, entre aspas, que é o carro para ontem, você sabe que não vai ser possível, né? Quem que faz essa conversa com o cliente? É você? Sim. São seus funcionários? Você pede ajuda da seguradora? Como funciona? Então, normalmente, quem faz essa conversa, né? Quem está aí à frente, ou é a Paola ou sou eu, né? Então, assim, a gente explica para o cliente. Mas eu queria... Depende. Nós dependemos 100% de mão de obra, que é um serviço artesanal, de produtos. E esse produto, ele depende de tempo, de prazo, para que o resultado final possa ser um trabalho de qualidade. Então, tudo isso tem que ser respeitado. Nós também gostaríamos de fazer todos os carros num dia só, né? Mas, infelizmente, isso não é possível, porque demanda de tempo. E não adianta, é que eu sempre falo, não adianta acelerar o processo, porque o resultado final nunca será o satisfatório nem para a oficina e muito menos para o cliente. Patrícia, nessa época de inteligência artificial, de altas tecnologias, como isso também facilita o seu trabalho dentro da oficina? Para nós, ajuda muito, principalmente na questão de material, de tecnologias novas, que vem se apresentando isso a cada dia que passa, vem algo novo, né? Você se recicla, entre aspas. Você frequenta, por exemplo, feiras em São Paulo, cursos para saber o que nós temos de mais moderno em termos de recuperação de painel, de recuperação de chassi, de recuperação de peças aleatórias, enfim. Sim, sim. E tudo é fora de Sorocaba, né? Então, tudo, o polo é São Paulo. Realmente, todas as feiras, eventos, workshop, tudo vem fora de São Paulo. E tudo, a oficina, ela que precisa ir em busca, né? É o que eu sempre falo assim, a indústria que nos fornece os insumos, ela tá lá. Você tem que ir atrás dela, né? A gente é que tem que ir atrás. Que tem que ir atrás de treinamento para colaborador, de inovação. Tudo o que acontece sempre é a oficina que vai em busca. Um carro, por exemplo, vou dar um exemplo. Um carro elétrico hoje. O carro, você tem um crash, você tem uma batida. Uhum. Enfim, o treinamento dos seus funcionários que vão trabalhar naquele carro é a própria fábrica do carro, é a marca do carro que oferece, ou você tem que ir atrás e você tem que inserir esse colaborador seu nas melhores técnicas atuais? É isso. De forma independente, nós, como oficina, temos que buscar as inovações. A fábrica, né, a montadora do veículo, não. Então, sempre é oficina. Eu falo que nós somos empresários solitários, né? Porque nós temos que sempre estar buscando, de forma independente, a qualificação dos funcionários. Tem algum caso curioso, por exemplo, alguém que tem um carro de alto valor e deixou o carro para ser recuperado e não quis
arredar pé de lá, por exemplo, quis ficar integralmente vendo o que ia ser feito no carro dele. Já aconteceu isso? Já aconteceu e acontece muito que a gente até, né, acaba ficando corriqueiro para a gente, dos clientes que vão visitar o carro. Então, às vezes, o cliente mora, né, completamente lá do oposto lá da empresa. Não, eu estava passando aqui, então vamos, entra, vamos tomar um café, né, enfim. Mas eles vão visitar os carros, né, porque tem apreço, quer saber. Então, o que a gente procura fazer? A gente manda vídeo de como está o andamento do processo do carro dele. Quer dizer, vocês se antecipam, né? Olha... Para não acontecer do cliente aparecer antes. É isso. Mas, às vezes, acontece também, né, deles irem até lá para saber como que tá, o que tá fazendo, porque hoje, com a internet, tem muita informação. Algumas corretas, outras não, né? Mas as pessoas têm muita informação sobre o que vai ser feito no carro. Entendeu? Então, assim, você mostrar o processo, mostrar o que está fazendo e como vai ser feito, porque não é fácil. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu só ralei o para-choque. Mas para fazer um para-choque demanda de 5 profissionais. Porque você tem que desmontar o para-choque, você tem que preparar o para-choque, você tem que pintar o para-choque, você tem que montar de novo o para-choque. E esse carro tem que ser lavado. Ou seja, é tudo artesanal, né? 100%. Patrícia, no caso, por exemplo, de um acidente grave, o cliente quer que dê perda total no carro, o carro vai para a oficina, e isso depende da oficina avaliar, ou depende da seguradora, como que funciona? Então, quando tem, né, a perca total do veículo, a seguradora é que tem o poder de bater o martelo. E né? vocês informam a seguradora, não dá para recuperar esse carro. Isso, o que é feito? É feito um orçamento, né? É feito o levantamento das peças e mão de obra que necessitam para aquele específico veículo e é passado para a seguradora e elas fazem também um orçamento mediante foto ou vistoria, que a gente chama presencial, por um vistoriador credenciado da seguradora. E aí, a seguradora é que tem realmente o poder de falar se o veículo vai ser recuperado ou se o veículo vai ser indenizado totalmente, que é a perca total. Quando a gente fala em valores, em orçamento, é muito comum, é uma pergunta, tá? Sim. É comum você deixar de fazer um serviço porque o valor que um concorrente ofereceu é muito mais baixo? Quer dizer, nem sempre o seu valor é o valor mais baixo do mercado, mas você ganha na qualidade. Acontece muito isso? Muito, muito. Acontece porque é diferente, né? Por exemplo, lá eu tenho uma estrutura, né? Tenho funcionários, a gente trabalha com materiais de ponta, e isso tudo agrega valor, né? O cliente, ele tem o meu WhatsApp. Então, o que ele precisar, ele pode me solicitar, ele não precisa ficar falando com 1000 pessoas para a gente resolver. Só que tem aquela outra pessoa que trabalha sozinho, no fundo da casa dele, que ele trabalha, né, com material que ele pode comprar. Então, é o que eu sempre falo para os clientes, principalmente quando eles vêm via internet, né, cotando algo. Eu falo, olha, se você vai cotar, pergunte qual material vai ser usado. Olha a estrutura das empresas que você está cotando. Para poder igualar, Para você igualar. Porque senão fica desigual. Né? Então, assim, mas acontece, porque fulano faz... E, assim, é o livre-arbítrio, eu sempre deixo, assim, realmente, olha, infelizmente, esse valor eu não consigo cobrir, mas se o senhor precisar, né, nós estamos aqui à disposição sempre, 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 porque às vezes a pessoa não pode naquele momento, né? Mas depois, então, a gente tá lá, mas acontece muito, como em todo ramo, né? E já aconteceu, por exemplo, Patrícia, de um carro, de um sinistro, por exemplo, está envolvido num acidente e o carro da sua oficina ser levado para um pátio da polícia, alguma coisa assim? Não, isso nunca aconteceu. Porque como nós não somos credenciadas de seguro, esses veículos de perca total são muito raros. Ou de acidentes muito grandes, que a gente chama de grande monta. Né? Quando precisa fazer muita troca de peça, funilaria muito grande. Então, para nós, acaba chegando reparos mais leves. Então, a gente acaba também restringindo muitos problemas futuros.
Legal. A gente conversa com Patrícia Pereira, ela que é diretora do nosso posto de atendimento da Axo em Votorantim. Ela é proprietária da Automab, estética, enfim, oficina de recuperação de carros. Você recebe muita cantada na oficina, Patrícia? Eu costumo dizer que eu acho que o meu jeito, né? Você mandona lá, não? Eu não sei se eu sou mandona, eu acho que a minha postura, né, ali dentro é muito diferente da minha postura da Patrícia pessoa física, né? Eu trato meus funcionários, mesmo porque a grande maioria deles tem idade para ser meus filhos, realmente ali como uma família. Eu costumo dizer que assim, é igual mãe, a gente pode a gente resolve as coisas, roupa suja se lava em casa, Sim. né? Então, ali dentro, a minha postura não permite que os clientes, né, funcionários, isso jamais, mas que os clientes tenham essa abertura. Mas se você me perguntar se acontece, acontece. Óbvio que acontece. Como que você lida? Numa boa? Você leva na brincadeira? Então, Ou te irrita? Isso te irrita? Não, isso não me irrita, mas eu tenho uma postura muito firme. E eu deixo muito claro que o que é de forma pessoal, né? Não tem nada a ver aqui, não né? tem nada a ver. Então, se a pessoa está levando para uma outra forma, eu peço que ele entre em contato com a Paola e resolva o que é da parte profissional, que nós estamos ali, é para isso, para servi-lo de uma forma profissional, que ele já entre em contato com a Paola. Porque assim já não tem segunda chance. Tá certo. Patrícia, você como empresária, o que você gostaria do município de Votorantim hoje, por exemplo? O que te falta ou faltam aos empresários que você gostaria que o prefeito ou algum preposto da prefeitura perguntasse a você? Fala, olha, o que nós podemos, como serviço público, ajudar você na questão empresarial? Primeiro lugar, segurança. Primeiro lugar. Em segundo lugar, trazer uma estrutura estética, vamos falar assim, para Votorantim. Eu acho que é olhar mesmo para o empresário como uma fonte geradora de emprego. E isso traz dignidade para todos. Para todos, 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 todos. Eu me lembro até, né, uma situação, há uns anos atrás, um cliente me perguntou o que ele poderia fazer para me ajudar, que foi na época que o Henrique, meu esposo, ficou doente, né, que veio a falecer. E aí eu olhei para ele, e ele é um empresário de Votorantim, que tem uma indústria. E aí eu falei para ele, Guilherme, eu quero trabalho. Aí ele falou, não acredito que você está me falando isso. Aí ele olhou e falou, realmente eu não esperaria, diferente de você. Ele falou, mas por que trabalho? Eu falei, porque isso traz dignidade. Falei, para mim, para minha família e para todos os meus funcionários. Então, eu acho que é isso que eu, né, como representante da Automab, eu espero ter segurança para que a gente possa trabalhar de forma tranquila e uma cidade esteticamente bonita, porque isso enche os olhos, que nos traga realmente prazer. Né? Porque é tão bom quando você entra num lugar ou que você vai numa cidade que tá bonita, que tá tudo arrumado, tudo organizado. E a segurança pública também envolve isso, porque você não vai ver gente pra rua, pessoas pedindo ou sendo coagida de forma mais incisiva. O que você gostaria que Votorantim dispusesse, tivesse hoje, que não tem, que você precisa recorrer a Sorocaba? Não falando da área profissional, que você já disse que as peças, muitas delas você tem que buscar em Sorocaba. Mas para a Patrícia, moradora de Votorantim, trabalhadora em Votorantim, o que você gostaria que a cidade tivesse que não tem hoje? Nossa, eu acho que lazer, né? Para a família, que é isso, bons restaurantes. Porque tudo a gente sai de Votorantim e vem para Sorocaba. Né? Poxa, uma coisa que para mim, eu gosto de correr. Então, em Votorantim, eu não me sinto segura para isso. Apesar que tem a praça lá, que as pessoas correm e tal, mas em bairros não, né? Em bairros não. Então, ou você vai lá na praça, ou você vai para Sorocaba, nos parques que tem, que são arborizados, sabe? Que te traz uma sensação que não é só asfalto, que é o que acontece, né? Ali onde tem a pista de corrida em Votorantim. Você tá no meio de carro, de asfalto. Poxa, é tão bom correr, sabe? É isso que eu falei, é uma cidade mais arborizada, esteticamente mais bonita, sabe? Para trazer no simples
algo que nos traga bem-estar. Porque já é tão corrido, a gente já vive numa selva de pedras o tempo inteiro, sabe? Então, isso é algo que, para mim, faz muita diferença. E o que você gosta de lazer? O que você faz para lazer? Já falou que você gosta de correr, né? Mas Sim. você gosta de passear, viajar? Você tem um tempo só para você? Então, o pouquíssimo tempo que me resta, eu gosto de correr, gosto de treinar, adoro, uma outra coisa, adoro tomar cafés, né? Um café da tarde com um bolo gostoso, uma coisa, isso também eu não tenho, né, ali grande facilidade em Votorantim, ou você tem que ir lá no centro para isso. Então, ou seja, a gente o acaba... deslocamento é grande, né? É grande. Eu adoro viajar, adoro praia. Então, assim, o pouco tempo que sobra, porque a gente acaba trabalhando muito, eu prezo por isso. Legal. E agora, à frente da diretoria, nós temos conversado com vocês, né, com o grupo todo de Votorantim, e temos percebido bastante empenho, né, em querer fazer acontecer a melhor coisa para os empreendedores. Você já tem na sua cabeça detalhado, por exemplo, quais são as ações que você gostaria de implantar já nos próximos dias, nos próximos meses? O que eu gostaria muito é ter uma abertura para conseguir ter acesso aos empresários. Isso é algo que, para mim, é o plano número 1, sabe? De estar nesse dia a dia com os empresários para saber das dores dele, porque eu sei as minhas, sabe? E não só criticar o poder público, saber o que realmente os empresários também podem fazer para que isso mude. Então, isso, para mim, é primordial, porque a associação, ela está ligada direto aos empresários, né? Então, se eu, como representante, não estiver perto deles, eu acho que aí não tem muita... o que eu fazer, né? Então, é isso que eu quero, é ouvir deles. O que dói... Mas também ter dele, sabe aquela situação assim, eu tenho um problema, mas eu também tenho a solução. Né? Porque senão você fica só no problema, na dor. Peraí, calma aí. Mas o que a gente pode fazer? Sem depender de poder público, sem depender... O que a gente pode fazer? Sabe? Então, para a Patrícia, como representante, é isso que eu quero. O Igor fala muito, né, que o empreendedor é um batalhador diário, né? Porque Sim. você, além de ter impostos altos, você ter taxas que você precisa, muitas vezes, sacrificar para poder pagar, você também esperar alguma coisa de qualquer tipo de poder, seja municipal, estadual, federal, também não vai te fazer crescer como empreendedor. Então, você tem que lutar contra tudo, né? Sim, você tem que colocar uma meta, né? E não ficar esperando. É o que eu falo assim, tem coisas que você consegue mudar, tem coisas que você não vai conseguir mudar. Também você não vai conseguir mudar, legal. E aceitar, né? Aceita, segue e vai no seu objetivo, né? Muitas pessoas me veem assim, falando, nossa, mas como consegue? Né? Como consegue? Porque, como eu consigo? Primeiro, porque eu não fico esperando do outro. De verdade. Eu não espero do outro. O que eu posso fazer, eu faço. Agradeço muito a minha equipe, muito, porque sem eles a Automab não existiria, né? Cada um tem sua função, mas todos ali têm um papel importantíssimo, né? Então, assim, seguir, sabe, Gustavo? Seguir mesmo e ver o que realmente você quer. Você quer só reclamar ou você realmente quer fazer acontecer? Eu acho que é o fazer acontecer. É isso que é o diferencial do empresário que acaba se destacando. Não depender, porque como você acabou de falar com o Igor, coloca, calma, vamos seguir? E bora. Assim como você verifica, você percebe, você encontra outras mulheres empreendedoras com a mesma disposição em Votorantim? Algumas. Você acha que para a mulher ainda falta coragem? Eu acho que para a mulher não falta coragem. Eu acho que para a mulher falta... Digo no empreendedorismo. Tá? Visibilidade. E falta também, porque eu vejo muita empresa familiar
que o resultado final ou o bater o martelo depende do homem. Que a mulher, ela pode, mas depende às vezes do marido, do irmão, do pai. Sabe, da mulher ter essa autonomia. Porque o que eu vejo muito, as mulheres são cobradas como homens, mas a palavra dela, às vezes, na empresa familiar ali, ela não tem peso. Entende? Então, isso, eu acho que as mulheres realmente têm que, sabe, falar, não, opa, peraí, eu trabalho, mas eu tenho o meu papel aqui dentro, não é mais nem menos, é equivalente, sabe, ao do homem ali. Legal. Você teve a perda do seu esposo no começo do ano, né? Sim. E você segue adiante uma empresa que ele construiu junto contigo. Sim. O que você absorveu dele? Como você lida hoje com o que ele deixou de legado para você? O Henrique foi um empresário extremamente... nossa. Ele era detalhista? Muito, 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 muito em tudo que você possa imaginar, né? Sofria, digamos, internamente, né? Porque ninguém é igual a ninguém, né? O Henrique era extremamente profissional, detalhista. Ele começou fazendo martelinho de ouro, então, que é algo cheio de detalhes, né? Ele tinha uma memória fotográfica, assim, que ele falava assim, Henrique, não tá no seu coisa, tá assim, 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 assim. Me ensinou muito, porque eu sou extremamente comercial, né? Eu detesto fazer tudo que se refere a papel, computador, e ele dominava muito isso, a parte, né, financeira. Então, muito do que eu sei hoje, eu agradeço a ele, né? Porque é o que eu sempre falo, a vida tem retrovisor, então a gente tem que sempre reconhecer tudo que as pessoas nos ajudaram. E espero, né, que da minha forma, né, eu consiga levar a Automab aí a outros patamares. Legal. Patrícia, para encaminhar já para o encerramento, gostaria que você deixasse uma mensagem. O que você espera para o ano que vem? O ano já está praticamente acabando, né? Nós estamos aí faltando praticamente 3 meses para encerramento. O que você espera para 2026 no empreendedorismo, para a cidade de Votorantim? E o que você gostaria que acontecesse? Espero que seja um ano mais leve para nós como empresários, que não tenha tanta instabilidade, que seja um ano mais estável financeiramente, de economia. Espero que eu consiga contribuir muito mais para a associação, que ela fique forte, firme, que a gente possa representar, nos unir com empresários de força e que realmente queiram trabalhar em prol de Votorantim e fazer com que Votorantim seja destaque de uma forma positiva. Né, que as pessoas tenham orgulho de serem empresários e moradores de Votorantim. Perfeito. Obrigado, viu, pelo seu agradeço. Tempo. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a vocês. A gente conversou com a Patrícia Pereira, ela que é da Automab e a nossa diretora do posto da Axo em Votorantim. Um papo bastante agradável. Ela contou sobre as ações que ela desenvolve à frente da empresa e também os desafios à frente da Associação Comercial no município de Votorantim. Obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus, até o próximo TV Axo aqui na sua Associação Comercial de Sorocaba.